E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá na nossa série de vídeos sobre os causos do dia a dia da regularização fundiária. E hoje eu vou contar para vocês uma história impactante que alguns vão considerar até curiosa. Pense a seguinte situação: uma área de terras pouco valorizada, em torno do Jalapão. O cliente veio até mim e me disse: doutor, estou comprando essa área de terras no entorno do Jalapão, mas eu já verifiquei, ela está fora do parque. Entretanto, ela é uma área pouco valorizada. E eu vou entrar lá, vou fazer cerca, vou fazer casa, vou estruturar esse imóvel e acredito que a soja logo vai chegar lá perto e está valorizando, e aí eu fecho o processo de regularização fundiária com o senhor. Eu falei: como assim? Como que você sabe que ela está fora do parque? Ele falou: não, quem me vendeu me contou e eu acredito. Beleza. E qual a regularização que precisa realizar nesse imóvel? Você sabe me dizer? Olha, esse imóvel foi titulado, quem me vendeu está entregando o título, o mapa e o memorial ainda do IDAGO, que é o antigo Instituto de Desenvolvimento Agrário do Goiás. Porém, essa pessoa só tinha uma procuração do beneficiário original, ou seja, quem recebeu o lote na época, quem recebeu o lote já faleceu. Então a gente vai ter que usucapiar esse imóvel. Até aí tranquilo. Tem posse mansa e pacífica? Ele falou: tem, doutor. A região é completamente abandonada, é só chegar lá e estabelecer posse. Eu disse a ele: olha, cuidado, viu? Nesse caso, você vai ser emitido na posse pelo cedente, é uma cessão de direito possessório, tá? Por mais que ele tenha uma procuração e uma promessa de compra e venda, de fato ele não é proprietário e não se equipara, ele é um promitente comprador que nem ceder essa promessa de compra e venda a você ele não pode, porque ele não tem um comprovante de que ele quitou as obrigações dessa compra e venda com a outra parte. O que ele tem é somente a palavra dele, não sabe nem aonde estão os herdeiros da outra parte. E você tem outro problema: essa área não está demarcada em campo. O ideal é você buscar a cópia da planta do loteamento aonde se situa esse imóvel, identificar o imóvel, restaurar os marcos e os pontos de divisa, fazer cerca, identificar quem são os confrontantes, colher a assinatura dos confrontantes, para só aí você começar a gastar dinheiro nesse imóvel. Cuidado, viu? Alguns desses títulos antigos podem ter sido, inclusive, cancelados a posteriori por identificar alguma irregularidade. Tem diversos fatores que você tem que apurar. Não, doutor, só pode ficar tranquilo, disse ele. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou gastar dinheiro. Eu comprei isso aí com pouco dinheiro para mim dar um tombo mais para frente e equilibrar a minha situação. Se eu começar a gastar dinheiro com esses detalhezinhos, tudo que o senhor está falando, eu não vou lucrar, eu vou acabar ficando pobre. E foi tocar a vida dele. Passado algum tempo, cerca de 2 anos, que eu não havia entrado em contato com ele mais, ele também não havia buscado o escritório, ele agendou um horário comigo e me disse: doutor, eu estou sofrendo uma ação. É ação? Que tipo de processo você está respondendo? Ele falou: uma ação reivindicatória. Alguém está falando que é dono do meu lote. E eu fui analisar direitinho o objeto desse processo, tá? Havia uma terceira pessoa que tinha toda a documentação de um determinado lote também do IDAGO e alegava que o meu cliente não estava ocupando o lote que ele adquiriu por cessão de posse, mas sim o que pertencia a esse terceiro que entrou com a ação reivindicatória. Qual que era o tema? Quando foi feito o loteamento, o IDAGO fez um travessão e de um lado ele enumerou os lotes de 1 até 100 e do outro lado foram numerados os lotes de 100 até a numeração final. Até aí, bem tranquilo, de modo que eles cresciam subsequentemente. E arguía a parte contrária que o meu cliente, como esse travessão já não existia mais, fazia muito tempo que ele havia sido feito, já havia se apagado, tinha ocupado o lote errado, ingressando, na verdade, no lote dele. E que o lote que o meu cliente havia adquirido a cessão era, na verdade,
diametralmente oposto, estava exatamente na frente do que ele estava ocupando. Olha, não tem como a gente fazer sua defesa nessa ação sem antes a gente fazer um levantamento cartográfico. Então, a primeira despesa que você vai ter é com o serviço de agrimensura. Foi obrigado a realizar a medição georreferenciada da área que ele estava ocupando, tá? E isso com base em uma consulta que nós fizemos para levantar a planta do loteamento inteiro e mais o mapa e o memorial dos lotes em conflito, que era o reivindicado por esse terceiro, tá? E o que o meu cliente havia adquirido o direito possessório sobre ele. Beleza. No serviço de campo, a gente identificou, infelizmente, que o meu cliente estava ocupando o lote de outra pessoa e não o que ele havia adquirido. E ele já havia feito cerca, casa-sede, princípio de curral rústico, já havia iniciado um licenciamento para desmatar e, de fato, já havia desmatado cerca de 50 alqueires. Ah, Antônio, mas existe uso capião? É, só que ele estava na posse do imóvel há 2 anos. E quem cedeu para ele, embora fosse um promitente comprador, nunca havia exercitado quaisquer atos de posse sobre imóvel. Então, o que eu consigo comprovar de posse dele fora do papel são 2 anos, e você está esquecendo que hoje a gente trabalha com a precisão de imagem de satélite gigantesca e que eu teria que comprovar pelo menos para um uso capião extraordinário de 10 a 15 anos de posse ininterrupta, mansa e pacífica, tá? Mesmo que dispensado justo título e boa-fé. Por quê? Se eu apostar no uso capião ordinário, aonde o prazo é mais reduzido, eu vou cair na vala comum da discussão de justo título e boa-fé e pode ser que eu não consiga sair dela, tá? Para um uso capião especial rural, que o prazo é curtinho também, eu não conseguiria porque a área é maior do que 50 hectares. E nisso, a despesa do meu cliente foi se tornando bem maior do que ele previa. O valor da causa era o valor de avaliação do imóvel, um risco de sucumbência gigantesco, uma perícia se aproximando. A situação não era de forma alguma fácil de resolver. Todas as benfeitorias que ele edificou, ele não podia alegar que edificou de boa fé. Por quê? Porque ele não demarcou o lote que ele adquiriu no ato que ele recebeu a cessão de direitos e no contrato. Note, esse contrato não foi assinado aqui no escritório, fizeram constar que estava sendo cedido os direitos derivados de uma promessa de compra e venda e da posse e que era responsabilidade do adquirente promover a demarcação do imóvel, vez que a indicação de local era aproximada pelo cedente. Então a responsabilidade era toda dele. Isso aí desencadeou para ele a dificuldade para firmar um acordo. Graças a Deus o advogado da outra parte era uma pessoa muito sensata, concordou em a gente desocupar o lote do cliente dele amigavelmente para não correr o risco de uma sucumbência. Nós conseguimos fazer a remoção das benfeitorias que eram passíveis de levantamento e fomos ocupar o imóvel correto e já agilizar imediatamente o procedimento de uso capião, tá? Vocês têm ideia do grau de risco que essa pessoa correu e do prejuízo que ela iria sofrer por uma economia besta no momento de adquirir um imóvel, por não raciocinar, por não medir as consequências do ato que ela estava praticando. Ela não iria conseguir usucapiar o imóvel de uma terceira pessoa, distinto do que ela havia adquirido, porque não tinha o tempo necessário. Ela não iria conseguir permanecer na posse do imóvel, porque a posse sempre volta ao proprietário, salvo o uso capião, desapropriação, ou que ela tenha sido cedida voluntariamente, uma compra e venda e um arrendamento. Ele entrou em um problema que expôs o patrimônio dele a um risco 10 vezes maior do que o custo de regularização da área, e tudo isso por não saber medir as consequências. Pessoal, tem que saber raciocinar, viu? Se a parte contrária não fosse sensata e não tivesse consentido no acordo, só a sucumbência dessa causa ia passar de R$1 milhão, tá? Então, notem, não adianta ingressar
em um procedimento de regularização fundiária com um pensamento de levar as coisas na informalidade. A maior causa de prejuízo para quem compra imóveis e é vítima de um estelionatário, para quem compra imóveis e é vítima do desconhecimento técnico do comprador, do vendedor ou dos corretores, tá? É a culpa inerente à indisponibilidade de investir em uma assessoria técnica e uma assessoria jurídica de qualidade. As pessoas tentam fazer isso na informalidade, na expectativa de que estão economizando dinheiro, de que vão ter um lucro maior, quando na verdade elas estão expondo seu patrimônio a um risco gigantesco. Evitem esse tipo de conduta para que a gente pare de ver essas histórias fantásticas na mídia, tá? De estelionatos miraculosos, de outras situações inacreditáveis em que salta aos olhos que a pessoa não teve o mínimo cuidado na hora de adquirir o imóvel. Tenham atenção, tenham zelo, se preparem para fazer esse tipo de negócio, busquem uma assessoria jurídica especializada, uma assessoria técnica especializada e se quiser conhecer o nosso trabalho, pesquisa o meu nome, Antônio Ribeiro Costa Neto, no Google, pesquisa o nosso escritório, Ribeiro Costa Advocacia, confere o nosso Instagram, confere o nosso trabalho aqui no YouTube e venha conhecer o padrão de regularização fundiária entregue pela Ribeiro Costa Advocacia, porque hoje nós somos o maior escritório a nível de Brasil especializado em direito de propriedade e agronegócio. No mais, turminha, um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no Instagram e aqui no YouTube. Fechou? Forte abraço!